Olá, tudo bem? Vamos começando a nossa aula de ciências, falando na unidade 6 dos seres humanos e outros animais, das fases de vida do ser humano. A gente começou a unidade analisando a foto, né, da família, com diferentes gerações, e hoje aqui na página 86 a gente começa com essa pergunta: o que você tem para contar? Com o tempo, os seres humanos passam por muitas mudanças. Comente algumas mudanças físicas e de comportamento pelas quais você passou desde o nascimento. Então, a gente vai pensar sobre isso, analisando essa foto aqui da mesma pessoa em diferentes fases de vida, desde bebê até a sua fase de velhice, né? A sua bela idade. Os seres humanos, assim como todos os seres vivos, têm um ciclo de vida, isto é, apresentam fases comuns de desenvolvimento ao longo de sua existência. Nós nascemos, crescemos, podemos nos reproduzir quando nós temos nossos filhos, né? Envelhecemos e morremos. A vida humana pode ser dividida em 4 fases principais: a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Então, a infância, a gente vai começar aqui falando o que acontece. É a fase do nascimento e vai aproximadamente até os 11 anos de idade. Então, quando a gente é bebezinho, a gente precisa de todos os cuidados, né, especiais, desde alimentação, higiene, né? A forma de comunicar é o choro. Aí a mãe vai saber identificar a necessidade desse bebê, se é dor, se é fome, se é cansaço, se é vontade, cansaço, né, vontade de dormir. E depois a gente vem aqui para a adolescência, que é uma fase de vida que começa aos 12 anos, termina aos 18, e é um período que vai acontecer muitas mudanças, tanto no corpo dos meninos e das meninas, né, tornando-os mais diferentes. Os adolescentes vão ficando mais independentes, mas ainda necessitam de cuidados e proteção dos adultos com quem convivem. É nessa fase também que há bastante transformações psicológicas, né, do nosso comportamento, da nossa maneira de pensar, né? Até na imagem fala que a adolescência é uma fase de muitas mudanças, tanto físicas como comportamentais, que são as mudanças psicológicas. E aí a gente vai para a última página, que vai falar da vida adulta. Com o passar dos anos, os adolescentes tornam-se adultos. Muitos têm filhos, transmitem a eles suas experiências, mas nem por isso deixam de aprender. Nessa fase aqui que a gente se estabelece na profissão, né? Vai adquirindo a família, constituindo o lar. Então, é uma fase de vida intensa, vamos dizer assim, difícil, né? Onde a gente já constrói a família da gente. Depois, na velhice, a velhice tem como início por volta de 60 anos. Nessa fase, a pele fica mais enrugada, os ossos tornam-se menos resistentes e a musculatura perde a rigidez. Embora aconteçam essas transformações, os idosos podem e devem continuar realizando muitas atividades. É muito importante que eles sejam respeitados e amparados. Faça a sua parte, valorize o convívio com os idosos. Você pode aprender muito com eles. Então, hoje em dia já tem muita mudança em relação a essa ideia de envelhecer, né? Envelhecer com saúde, envelhecer fazendo uma atividade física, né? Se cuidando. Então, é isso. Mas, nos países ocidentais, ainda tem-se muito que aprender a valorizar o idoso. Os países ocidentais aos quais eu falo são os países aqui, né? Estamos falando do nosso país, por exemplo,
todos os países que estão desse lado do continente, né? Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, lá nos Estados Unidos, México, países da Europa e tudo mais, que os países do outro lado do mundo, que a gente fala do Oriente, eles têm a cultura de valorizar mais as pessoas que têm mais maturidade, né? Agora vamos falar aqui da nossa atividade, como que a gente vai fazer? Nós vamos registrar no caderno, em seu próprio caderno de ciências, nós vamos fazer a questão número 1, que vocês vão o quê? Desenhe todas as pessoas que moram com você e escreva a fase de vida que elas se encontram. E não se esqueça de se incluir também, né, de você. Registre a questão 2 também no caderno, que a gente registra tudo no caderno. Qual é a profissão dos adultos em sua casa? E na questão 3, nós vamos fazer o seguinte. Tem esse filme aqui, que é a animação Up, Altas Aventuras, na relação entre um menino de 8 anos e um idoso, que mostra como um aprende com o outro. Olhando a imagem aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão também responder somente a questão da letra A. Você convive com pessoas idosas e o que você já aprendeu com elas. Então, você vai relatar o que você aprendeu, o que você vive aprendendo com elas. Então, sobre essa unidade, que são as fases de vida do ser humano, a gente está fechando aqui com essas 3 questões, né? A1, A2, A3, com a questão A. E até aqui, sobre as fases de desenvolvimento do ser humano. Então, até a próxima aula.